Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. Fica muito claro para a gente que a política pública precisa estar direcionada de acordo com a característica do município, né? A gente tem que aproveitar que o tema está sensível dentro da sociedade e explorá-lo ao máximo, porque isso é um combate que a gente precisa fazer. Se Santos é a cidade mais feminina, e aí vai uma outra característica importante, muito se dá que a grande população feminina é acima dos 60 anos, que também é uma característica da nossa cidade, porque aqui em Santos 1/3 da população tem essa característica. Então, quando a gente começa a fazer toda a construção de políticas públicas mais específicas, sempre foi sobre um olhar muito técnico, porque a política pública precisa ser desenvolvida a partir da característica de cada município, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Código PH. Eu, para quem não me conhece, professor Paulo Henrique Montenegro Lopes. E hoje tenho a honra de receber aqui a minha querida amiga, uma pessoa que respeito muito e todos vocês respeitam, porque a gente sabe do trabalho que ela vem desenvolvendo, que ela fez, que ela faz, e fiquem com inveja, eu tenho a honra de dizer que conheço há muito tempo e sei desse potencial. Minha querida amiga, vice-prefeita Renata Bravo. PH, que honra estar aqui com você e receber assim o privilégio de ter essa apresentação principalmente como tua amiga, e estar aqui e poder bater esse papo com você e a gente poder falar muito de gestão pública, falar muito de cidadania, direitos humanos e o que de verdade importa para a nossa população. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui com você hoje. Eu fico muito feliz, Renata, porque a gente sabe da trajetória, do trabalho, né? E como diz um grande líder que a gente adora e conhece muito, o sucesso está à frente do trabalho apenas no dicionário. Exatamente. E a gente sabe que você trabalha muito. Como eu disse, eu tive a honra de te conhecer, já são mais de 20 anos, né? Tem toda uma trajetória, né? E a sua trajetória de sucesso e de trabalho, a gente sabe que é invejável, porque você é fruto do resultado desse trabalho, com certeza. Obrigada. E aí eu gostaria que você falasse um pouco de ser vice-prefeita de um município como Santos, como isso aconteceu, como que surgiu, como você chegou aí. Eu sei, mas as pessoas não sabem, vocês precisam saber, né? E também da sua trajetória como responsável idealizadora, juntamente com o prefeito Rogério Santos, da Secretaria da Mulher, que eu acho que esse é o grande carro-chefe de tudo isso e que virou exemplo para várias cidades do nosso país. Bom, obrigada pela oportunidade. Na verdade, você me conhece, me acompanha, a gente estar junto há muito tempo. Sabe que em 2020, na eleição, no processo de preparação para a eleição de 2020, surge a oportunidade, através das coligações partidárias, do meu nome ser indicado para compor a chapa junto com o nosso prefeito, Rogério Santos, de estar candidata a vice-prefeita. Obviamente, quando a gente recebe uma proposta dessa, a minha preocupação sempre foi, claro que se dá nervoso, claro que a gente fica com o estômago apertadinho de preocupação pela responsabilidade, pelo compromisso e pela honra mesmo de estar ocupando esse cargo, que é algo tão forte para mim, porque a gente representa a nossa cidade, né? A cidade que a gente ama, a cidade que a gente vive. E aí a gente assume, sai vitorioso do processo eleitoral de 2020, assume a gestão em 2021. E naquela ocasião foi uma experiência assim, extremamente importante nas nossas vidas, porque a gente assume a gestão em pleno processo pandêmico, né? A gente herda uma gestão que foi administrada durante 8 anos a cidade pelo nosso ex-prefeito Paulo Alexandre de Barbosa, que já tinha começado este processo da pandemia. Então, já tinha deixado a cidade pronta para enfrentar esse desafio. E quando a gente assume em janeiro de 2021, nem sei se as pessoas lembram, mas era justamente no mês que estava chegando a vacina, e talvez a gente ainda passasse, porque em maio daquele mesmo ano foi quando foi necessário
decretar o lockdown na cidade. Claro que isso já ficou para trás, mas trouxe para nós lições importantíssimas, acho que não só para nós, como para o mundo inteiro, né? E dentro dessas lições, a gente percebe que naquele momento, a cidade, Santos, a cidade mais feminina do país, e que a gente já tinha essa informação, mas que naquele momento as duas notícias mais impactantes da ocasião eram as mortes por Covid, as necessidades de atendimento, e num segundo momento estava começando a escancarar a questão da violência doméstica, porque as famílias estavam confinadas, né? E a violência doméstica escancara esse problema social, ela acabou escancarando, e eu entendo que nós também tivemos a sorte, porque a imprensa também abraçou essa causa. Então, os casos começaram a ser noticiados, as pessoas começaram a prestar atenção nessa causa, porque, na verdade, ela não surge na pandemia. A gente sabe que isso é uma questão muito antiga, né, que a violência doméstica sempre aconteceu. O que eu entendo que a gente tinha que aproveitar a oportunidade, já que esse problema estava escancarado e as pessoas estavam prestando atenção nisso, nós tínhamos que vir com toda a nossa equipe e falar incansavelmente mais sobre isso. Foi quando nós reunimos todas as secretarias, porque o trabalho estava insano, porque cuidar das pessoas é um desafio sempre muito grande. E foi quando, um pouco mais adiante, o prefeito surge a possibilidade, e me faz o convite, de recriar a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, porque ela já existiu no município, só que com um formato voltado para a Secretaria da Mulher. Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos. E aí foi muito importante, porque logo depois o IBGE reafirma que Santos é a cidade mais feminina do país, dentro da proporção de homens e mulheres. Então, fica muito claro para a gente que a política pública precisa estar direcionada de acordo com a característica do município, né? Diferente de como muita pessoa, não sei se você já deve ter escutado isso, é muito mimimi falar de mulher, porque só agora estão falando. Não. A gente tem que aproveitar que o tema está sensível dentro da sociedade e explorá-lo ao máximo, porque isso é um combate que a gente precisa fazer. E aí, dentro dessa criação da secretaria, o que a gente não pode deixar de falar, se Santos é a cidade mais feminina, e aí vai uma outra característica importante, muito se dá que a grande população feminina é acima dos 60 anos, que também é uma característica da nossa cidade, da população idosa, porque aqui em Santos 1/3 da população tem essa característica. Então, quando a gente começa a fazer toda a construção de políticas públicas mais específicas, sempre foi sobre um olhar muito técnico, porque a política pública precisa ser desenvolvida a partir da característica de cada município, né? Então, essa foi uma pequena trajetória, claro, desses 3 anos, e que eu encaro assim como um privilégio muito grande de assumir como primeira secretária da Secretaria da Mulher, e eu não tenho a menor dúvida que são assuntos na minha vida que, independente da gestão pública, eu vou levá-los para a vida inteira como uma missão de vida. Muito lindo e muito verdadeiro, né? Eu posso falar com muita propriedade, né? Porque quando o então prefeito Paulo Alexandre Barbosa assume, né, a nossa cidade, a cidade de Santos, né, tinha uma importância muito grande, todas as ações, que isso reverbera até hoje com o nosso prefeito Rogério Santos, e eu tive a honra de estar na secretaria, né, então Secretaria de Cidadania, onde leva o projeto, né, para o prefeito Paulo Alexandre, para que a gente criasse a Coordenadoria de Políticas da Pessoa Idosa, né, que foi uma coordenadoria ativa, assim como todas as outras que lá existem, da igualdade racial, da juventude, né? Hoje, já no governo do Rogério Santos, a gente tem também a questão do LGBTQIA+, né? Coordenadoria da Diversidade. A Coordenadoria da Diversidade, que é muito importante, um tema que é importante, e isso mostra a grande sensibilidade tanto do prefeito Rogério Santos e do prefeito Paulo Alexandre, que já havia iniciado essas tratativas, né, e que veio a fortalecer
A gente, inclusive, quando o prefeito Paulo Alexandre, quando ele sai a lei lá do nome social, isso já foi uma inovação muito grande. Então, acho que é importante a gente colocar isso, que as políticas que vêm sendo desenvolvidas em Santos não são coisas que foram colocadas por colocar. A própria questão que a gente sabe, LGBT, né, que a pessoa idosa, é a questão do respeito, né? É uma administração que gosta de gente, gosta de pessoas. Então, tem esta preocupação. Quando você assume, né, a secretaria, né, cria, né, já baseado na Secretaria de Cidadania, vem a Coordenadoria de Políticas da Pessoa Idosa, né, como eu falei, que estive à frente, a gente fez muitas ações, né, muitos trabalhos voltados para a pessoa idosa, né, projetos importantes da cidade, como o Televida, né, a política de atenção integral à pessoa idosa, o Espaço do Idoso, que depois virou, né, a nossa Vila Criativa Sênior, né, e eu me lembro muito bem quando a gente fez essa construção, sempre foi tudo muito falado, conversado, né? Então, a grande verdade a gente faz política, sim, política de Estado. Este governo não faz política de governo, esse governo faz política de Estado, sim. Há a conversa com os pares, há a conversa com o coletivo de todas as formas, há a conversa dentro do governo. E aí, falando nisso, eu gostaria que você falasse também dos conselhos, né? Que que está na Secretaria da Mulher, veio também, né, com essa incumbência, e você inovou muito, né, a questão dos conselhos. De articulação, mas eu queria só ressaltar um comentário que você fez anteriormente, como essa linha é coerente dentro do nosso governo. Quando eu comecei a falar da questão da proteção à mulher, a gente começou a reunir no município todas as ações que eram feitas. E ali já fica demonstrado que o município de Santos sempre foi um município de vanguarda no cuidado com as pessoas. O que estava faltando naquele momento? Realinhar a conversa. Porque estávamos passando por um momento diferente do que tínhamos passado até agora, e a gente precisava reunir o que já era feito e avançar onde precisa. Então, quando você fala das políticas de proteção à pessoa idosa, elas foram criadas num momento extremamente importante. E qual é o cuidado de qualquer gestor público? Pegar bons projetos que sejam efetivos de cuidado às pessoas e dar continuidade. A gestão pública precisa de maturidade política, eu digo. E a maturidade é você saber distinguir: este projeto é bom, este não é tão bom, e nós vamos dar continuidade naquilo que a população está precisando. Nós não vamos dar continuidade ou deixar de dar porque foi criado por A, B ou C. Ele precisa ser dado continuidade porque, de fato, é importante. E hoje, como você falou, dentro da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, Secretaria da Mulher, importante dizer que a Secretaria hoje já foi alterado o nome. Ela é Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos, porque cada vez mais a gente precisa falar o quão importante é incluir todos dentro da nossa discussão. E dentro da Secretaria tem um departamento de articulação que cuida de todos os conselhos municipais da nossa cidade. E você esteve à frente como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, sabe dos desafios que mas eu entendo que a gente sempre teve uma escuta muito atenta, sociedade civil e governo conversando e articulando. E dentro dessas ações que naquele momento, quando a gente inicia a gestão, era o nosso desafio, era justamente ter uma conversa homogênea com o conselho, fazer com que a gente retomasse a utilização do fundo municipal, porque o fundo municipal, as doações, para quem não acompanha esse dia a dia, as doações acabam sendo espontâneas e muito oriundas das pessoas jurídicas por conta da retenção do imposto de renda. Então, o recurso existe. E qual era o nosso próximo desafio? Publicar um edital de liberação destes recursos que estavam no fundo. E aí teve também mais um avanço.
justamente por uma conversa inteligente, uma conversa boa junto com o Conselho Municipal. Para quê? Hoje o recurso a gente conseguiu fazer a criação, Conselho, Coordenadoria de Políticas Públicas, secretarias e todo o governo, fazendo com que este recurso não só está disponível hoje num edital publicado, tanto para a sociedade civil, apresentar planos de trabalho e apresentar projetos que sejam importantes na proteção do idoso, como também para o próprio governo. É um avanço dentro de mais um edital de recurso público que vai voltar para a população em forma de projeto, mas em forma de proteção também. É verdade. Eu, quando assumi a presidência do Conselho Municipal do Idoso, na verdade, foi um desafio, a gente conversou sobre isso, né? Eu assumo a presidência do Conselho Municipal de Idoso porque era o momento que o governo estava à frente. É importante, para que vocês entendam, o Conselho do Idoso, Municipal da Pessoa Idosa, hoje, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ele é tripartite, né? Então, a pessoa idosa, o governo e a sociedade civil organizada, que fazem e compõem este conselho muito importante na nossa cidade, né, assim como todos os outros. Aí eu sempre falo o seguinte: se a gente faz a política pública conversando dentro dos conselhos, a coisa fica muito mais fácil, né? As pessoas não conseguem entender isso. O político, ele precisa ter essa sensibilidade e entender que é dentro do conselho, a escuta acontece ali para que as coisas aconteçam. Então, muita coisa que a gente vem acontecendo na nossa cidade é porque há essa escuta dentro dos conselhos, né? Às vezes tem questões polêmicas que as pessoas reclamam. Infelizmente também acontece aquela história das pessoas não participarem dos conselhos, né? Reclama sem a participação. Mas, PH, é extremamente importante falar para as pessoas que estão aqui, que te acompanham dentro do teu podcast, e dizer que fazer gestão pública é saber lidar com as opiniões a favor e com as opiniões contrárias. E diferente do que muitas pessoas acham, as opiniões contrárias são importantes também, porque fazem a gente refletir até mesmo as nossas decisões ou poder fazer uma mediação. O que não pode, e aí a participação dos conselhos é importante, a pessoa fazer crítica sem conhecer, a pessoa querer... que muitas vezes acontece, palpitar sem se informar. Então, quando a gente tem a participação real da sociedade civil, quando a gente tem a participação real do governo, e essa discussão, uma discussão, mesmo que divergente, mas uma discussão sadia, ela é extremamente, porque a gente sabe que quem está ganhando é a população. Quem ganha com isso é a população, porque a discussão fica rica, a discussão fica com um fundamento extremamente inteligente e importante. Isso sem falar na moda das fake news, né? Que com certeza. As pessoas se baseiam numa série de fake news, né? Uma série de coisas. Quem não sabe o que é fake news é o seguinte: são as mentiras que são contadas que jogam na internet. Simples assim, para resumir, tá? Então, quando as pessoas também se baseiam em fake news, isso fica complicado. Então, por isso que é importante você ir buscar informação. E a participação social nos conselhos, ela é muito importante, né? E como eu estava falando, quando eu assumo a presidência do conselho, tinha, né, uma conversa nossa no sentido da gente conseguir elaborar principalmente e efetivar um edital, né? Então eu fico muito feliz, né, quando agora o meu mandato ele terminou, né? E a gente continuou conversando. É importante ser falado isso, né? A conversa que continua com a sociedade civil junto ao governo. E você fez uma construção, você fez a construção de um trabalho. E você também deixou um legado. Então, a próxima gestão, porque para quem também não acompanha os conselhos, as presidências elas são alternadas, sociedade civil e governo. Quando você, representando o governo, deixa o seu trabalho, deixa um legado, fica de uma forma muito mais tranquila para a próxima gestão. Que assume foi o que aconteceu, já ter a conversa iniciada, já ter o trabalho iniciado e fazer a gestão desse trabalho, claro, se comprometendo com a lisura, se comprometendo com uma forma ímpar de tratar, mas como a conversa estava muito boa, no sentido tinha tido muita discussão, tinha tido muita sabedoria, então o edital foi graças a um trabalho que você construiu
enquanto presidente do conselho, e depois acabou seguindo o seu rumo natural, porque foi um consenso ali da própria Assembleia para que isso acontecesse. Eu acho que principalmente a escuta que o governo teve, né? Porque é importante a gente lembrar as várias reuniões que nós fizemos, né? Com você, com o prefeito Rogério Santos, essas reuniões aconteceram de verdade, você com muito cuidado, com muito carinho ali, abrindo os espaços, a gente sabe da loucura que né? O dia a dia, né? E então a coisa deu certo por causa disso, né? Hoje quem está de presidente é a Marli Carvalho e que continua conversando com o governo, né? E isso é muito importante, que esse é o diferencial, né? Sim, do nosso trabalho. Exatamente. Não dá para fazer, às vezes parece um pouco piegas o que a gente fala, mas não dá para fazer gestão pública se você não gosta de gente. Exato. Você faz gestão pública, você precisa ter conhecimento, você precisa ter informação, você precisa se abastecer de informações a todo instante, mas no fundo, você precisa gostar de gente. Porque o teu trabalho sempre é direcionado. E se não tiver essa escuta atenciosa, de fato, no que as pessoas clamam por falar, a gente vai até fazer gestão, mas certamente a probabilidade de acertar vai ser muito pequena. Até porque, como fala, né? Quem ouve mais erra menos, né? Então a nossa escuta, a escuta do governo, ela é muito importante e a gente sabe que ela realmente acontece. E aí, talvez me permita fazer uma fala aqui dentro desse teu espaço, que, como a gente falou há pouco, o fato de Santos ter 1/3 da sua população acima de 60 anos, eu tenho o maior orgulho do trabalho que foi feito até aqui. Mas a gente tem que ter sempre uma antena muito ligada e estar sempre muito atento, porque esse trabalho não pode parar. A gente precisa continuar evoluindo e a gente precisa ter pessoas, representantes sempre na nossa cidade que façam a defesa do público do idoso na Câmara, no Executivo, pessoas que são constituídas para isso, para que sempre tenham um olhar voltado para a defesa da pessoa idosa. Isso é realmente muito importante. E acho que assim, esse conhecimento vasto, esse conhecimento técnico e principalmente essa sensibilidade, né, de escuta, porque assim, a gente sabe do quanto o Santos é importante no cenário nacional, né? A importância que Santos tem, né? Em todas as esferas. Santos normalmente somos referência. É referência em todos, seja no esporte, seja na saúde, seja na educação, seja na inovação com a questão da diversidade, como vem acontecendo, né? Eu recentemente, esse último final de semana, né, teve a parada gay, né, a parada LGBTQ em São Paulo, né, e eu tive a honra de participar, né, com a minha esposa. A gente faz parte do Mães da Diversidade, né, que é um grupo onde realmente para dar estrutura, né, para que os pais entendam esse processo, porque é muito preocupante, mesmo. E eu fiquei muito feliz em ter participado, porque assim, teve um momento muito emocionante quando a gente passou o número de jovens, né, adultos, enfim, batendo palmas, saudando os pais que ali estavam. Que lindo. Né? Por quê? Porque a gente via as pessoas, no olhar das pessoas, dizendo assim, poxa, por que meu pai e minha mãe não estão aqui? Por que eles não entendem isso? Então, foi um momento muito... que ele ficou maior do que eu... Quando eu estava naquele contexto ali, eu respirei, olhei para minha esposa, ela olhou para mim, a gente conversou no olhar e assim, poxa, valeu muito a pena a gente estar aqui, né? Que é poder viver isso. Mas o que eu acho... Por que eu citei o Mães da Diversidade? Porque o Mães da Diversidade a gente conheceu em Santos, participando do conselho que foi criado no ano passado dentro da secretaria que você estava à frente. Foi um avanço incrível. Falo isso com maior... Chega até a emocionar esse relato teu.
porque a gente fala com isso com o maior orgulho, o trabalho que foi a dedicação para que a gente transformasse de comissão em conselho municipal, e o avanço que é na cidade e a abertura que a gente pode trazer enquanto gestão pública para a discussão da pauta, né? Nós não estamos falando novamente, né? Dentro da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, todas as nossas pautas falam sobre violações de direitos. Todas as nossas pautas pedem respeito. Todas as nossas pautas pedem dignidade. Então, é uma coerência de trabalho. A gente precisa acolher a todos, né? A gente precisa parar de ficar explicando quem são todos. Todos são todos. Né? Então, a gente precisa garantir saúde a todos, a gente precisa garantir educação a todos, a gente precisa garantir acesso à cultura a todos. Não me cabe fazer nenhum tipo de julgamento, aliás, nem a mim, nem a ninguém. Então, o que me cabe, enquanto gestora pública, dar acesso às pessoas. Então, só de dar acesso e poder dizer a eles, olha, nós vamos dar a visibilidade que vocês precisam que tenha. Isso é importantíssimo, porque fortalece. A gente sabe que ainda é uma questão social desafiadora pelo fato de que há muita desinformação, e a gente sabe que para quebrar o preconceito, a gente precisa estar colocando informação na rua, e a gente precisa estar dizendo para as pessoas que, primeiro, né, algo muito banal, que isso não é doença. É horroroso quando você ainda escuta pessoas achando que isso é doença. Isso não é doença. Na verdade, as pessoas são seres humanos. Sim. E elas só pedem ser respeitadas. E é isso que a gente vem trabalhando. Então, a criação do conselho foi um momento muito importante. O conselho vem avançando, vem amadurecendo. Este ano, pela primeira vez, estamos fazendo as conferências municipais, né? Então, fizemos as pré-conferências nos territórios, agora fazer a conferência municipal, e é dessa forma que a gente vai avançando. As coisas vão mudar da noite para o dia? Não vão. Mas a gente precisa todo dia trabalhar, todo dia falar da pauta, falar do progresso que é, e na verdade... quando a gente fala de garantir os direitos, quando a gente fala de garantir os acessos para todos, daí as pessoas têm o acesso garantido e cada um vai cuidar da sua vida. Desculpa a forma como falar, mas é isso que tem que ser. É verdade, né? É fato. O poder público precisa dar acesso. Você dá acesso à educação, dá acesso à saúde, dá acesso à assistência, dá acesso à cultura. A partir daí, a vida de cada um. Né? E cada um vai fazer aquilo que lhe for melhor. Né? Então, ter o público, trabalhar com o público LGBT tem sido um aprendizado muito, muito importante, porque muitos trazem histórias de dor, muitos trazem relatos de discriminação, e apesar de acolhermos a todos, é importante também dizer que a gente precisa respeitar a história de cada um, porque a história de cada um vem com uma dor. E a dor também a gente não passa da noite para o dia, não esquece da noite para o dia. Então a gente precisa acolhê-los também nessa dor e fazer com que a dor deles, que já foi algo muito sofrido, passe a se tornar uma política pública que garanta os direitos de quem está vindo. Exato. É como a gente fala, as pessoas às vezes falam assim, é mimimi, agora tem LGBT, gente, porque tem letra, por que tem tanta letra? Porque a letra todas as letras do alfabeto. Porque são todas as letras do alfabeto, exatamente, e é cada um dentro do seu questionamento ali. Você tem que respeitar. A questão respeite. Eu não estou preocupado se você está incomodado. Eu estou preocupado se você está respeitando. É simples assim. É isso, né? E a gente vem aprendendo. Porque assim, eu, por exemplo, né, eu venho de uma geração que era uma geração preconceituosa, né? Sim, infelizmente, as pessoas, né, o que esse negão tá fazendo aí? O que é? Eu recentemente, eu morava na ponta da praia, na Rua Inglaterra, né? Eu sou um cara chato com a questão do lixo reciclado, eu estava tirando o lixo reciclado de casa, tudo, né? Todo sábado eu ia lá tirar, que é o dia que o pessoal passa, e eu colocava o saco preto, orgânico, o branco. Um cara no prédio ao lado, um prédio bonito, que não sei o que, olhou para minhas costas, ele olhou para mim, bateu nas minhas costas. Negão, tem umas coisas para você pegar ali, você pode passar ali no meu prédio para pegar.
É simples assim, gente. As pessoas são preconceituosas, infelizmente. E isso acaba acontecendo em todas as esferas. Mas a gente está aqui, com certeza, para trabalhar, para mudar isso, fazer política pública de verdade para que isso aconteça. Renata, eu vou pedir para você falar um pouco mais, né, sobre os projetos importantes que você vem desenvolvendo, que você ache importante dar um toque a mais aí que a gente está fazendo. Bom, eu posso dizer que para esse ano ainda, antes do término da nossa gestão, né, a gente vai entregar a Casa da Mulher, que é um equipamento que está sendo esperado aí com muita ansiedade, porque foi um equipamento pensado, um equipamento para acolher todas as mulheres. E a previsão é que no segundo semestre essa casa fique pronta. E aí também é importante dizer que essa não é um equipamento que vem substituir qualquer serviço no município, pelo contrário, a ideia principal da existência da Casa da Mulher é que ela sirva de um ponto de ligação com todos os outros serviços da cidade e ali aconteça um acolhimento real de todas as mulheres, né? Mulheres... É tão curioso que às vezes a gente precisa descrever, né, as mulheres. Então, é uma casa para as mulheres trans, é uma casa para as mulheres idosas, é uma casa para as adolescentes, é uma casa para as mulheres com deficiência ou mães de pessoas com deficiência, é uma casa para a questão da diversidade, falei, uma questão bom, por que não falar do afro, por que não falar também das mulheres negras? A gente precisa ter essa pluralidade dentro dos nossos serviços. Então, a Casa da Mulher vem com um serviço jurídico, com assistência jurídica, assistência social, assistência psicológica, um espaço de formação profissional, um espaço de gastronomia, um espaço de artes manuais, de mídias digitais. A ideia é que ali seja um ponto de referência para todas as mulheres. Então, está sendo esperado aí com muita expectativa, meio do segundo semestre ela deve estar sendo entregue, e o trabalho continua, né? Acho que a grande fala de proteção à mulher, ela é constante, ela não pode parar. Ela precisa ser feita. Recentemente a gente lançou... em maio passado, no Dia das Mães, a gente lançou o Inova Mãe, porque falar da mãe é uma preocupação muito grande com as mulheres, que principalmente a mulher, né, no período da maternidade, tem que fazer, não, hoje ela acaba sendo forçada a fazer uma transição de carreira, porque muitas ainda sofrem um preconceito, porque acham que a maternidade ela vai deixar de ser profissional, então elas acabam sendo ou demitidas, ou elas acabam, às vezes, não passando nem em processo seletivo. E a gente está com um projeto agora, que dos próximos 3 meses, um curso de capacitação e de formação para essas mães que precisaram fazer a transição de carreira em função da maternidade e com uma expectativa de atender aí pelo menos umas 300 mulheres. É isso aí, gente. Tá vendo? É política pública sendo feita de verdade. Renata, eu quero te agradecer. A coisa foi muito rápida, né? Parece que vai demorar. Foi muito rápido e a gente tem tanta coisa para falar. Então, eu acho que cabe aí mais um próximo momento de você estar com a gente. Tem muito projeto que a gente precisa falar. Vou pedir para você fazer as suas considerações finais, deixar sua rede social e tudo, para que as pessoas possam seguir você e conhecer ainda mais o seu trabalho. E muito obrigado. Obrigada, PH. Não tenho a menor dúvida que se permitissem que a gente ficasse horas aqui conversando, ficaríamos, porque acreditamos na mesma missão, né? Acreditamos no cuidado das pessoas e é por isso que a nossa conversa flui. Um agradecimento, te desejar muito boa sorte, te desejar que o teu caminho seja sempre aí iluminado e que muita prosperidade, que você com esse veículo aqui de comunicação leve muita informação à casa das pessoas e às pessoas como um todo. Deixar aí as pessoas que quiserem nos seguir, renatabravo.stos no Instagram, pode mandar mensagem, qualquer dúvida também, a gente está aí à disposição. Muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Mais um podcast Código PH. Continue sempre olhando que vocês só vão ter conversas nesse nível. Beijos, fui!